Oi, gente. Boa tarde, tudo bom? Eu sou Carolina Vidal e a dica de hoje é o vídeo 2 da série de 3 vídeos falando sobre dicas em relação ao contrato de prestação de serviços jurídicos e honorários advocatícios. Na semana passada, a gente fez o vídeo 1, falamos sobre o tempo de vigência do contrato de prestação de serviços jurídicos, que não necessariamente coincide com o prazo de duração da prestação do serviço jurídico. Hoje a gente vai falar sobre a cláusula primeira do seu contrato. Qual é a cláusula primeira do seu contrato? É o objeto? Bom, 99,9% das vezes que eu vejo um contrato, e eu também fazia isso, a cláusula primeira é o objeto contratual. Mas a gente parou para perceber que a cláusula primeira, ela, antes de chegar até o objeto do contrato, você teve várias tratativas até chegar ao contrato. O contrato é a finalização do pré-atendimento, ou seja, até você chegar no convencimento do cliente e você conseguir vender o seu serviço, a sua solução para o problema que foi trazido pelo seu cliente, não é verdade? Então, antes de chegar ao contrato, você se reuniu, você marcou o primeiro atendimento, você fez uma consulta jurídica, você analisou o documento, você conversou, você tirou dúvida, você analisou chance de êxito, probabilidade de perda, você fez uma série de elucidações, esclarecimentos, e isso com o objetivo de mostrar para o seu cliente que você é a melhor escolha para que ele se sinta seguro e confiante de lhe contratar, não é verdade? Então, todo esse histórico, todas essas etapas preliminares, né, elas são valiosas, porque elas demonstram que o contrato ele não foi simplesmente entregue, o cliente assinou sem ler, sem nada. Esse contrato é fruto de uma decisão negociada, de uma bilateralidade de pessoas falando, ouvindo, se sentindo representadas, pleiteando mudanças na proposta de prestação de serviço jurídico ou colocando as suas condições para prestar aquele serviço, no caso do advogado, da advogada, até que se chega ao denominador comum, até que se chega à proposta final do seu serviço jurídico e que vai atender ao seu cliente, à sua cliente, na verdade. Então, a questão toda onde eu quero chegar é que isso é relevante do ponto de vista da inibição da inadimplência. É uma medida indiretamente voltada para que o contrato ele seja regido de maneira harmoniosa, para que as partes mantenham aquilo que elas trataram desde a negociação preliminar até a assinatura do contrato, durante toda a vigência do contrato, mantendo um comportamento ético, um comportamento efetivamente vinculado àquilo que foi negociado antes da assinatura do contrato. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente, em 20 anos de advocacia, percebeu que alguns clientes se sentiam à vontade de repente, questionar, fazer uma colocação não pertinente, uma colocação descabida durante a prestação dos serviços jurídicos, ou alegar que determinada cláusula não foi exatamente aquilo que foi negociado, que o valor dos honorários não foi esse, ou que pensou que seria aquela cláusula de um outro jeito e foi de um jeito diferente, que estava lá. Então, para evitar isso, é fundamental, cláusula primeira, em vez de você colocar a cláusula primeira do objeto contratual, faça uma síntese desse prévio atendimento, deixando claro que o contrato atende aos princípios da boa-fé contratual, da confiança, da transparência, da cooperação entre contratante e contratado, ou contratante e contratada, e que decorre o contrato de uma negociação prévia da liberdade da autonomia privada de ambas as partes, aonde tiveram a oportunidade de receber a minuta, ler, analisar, tirar dúvidas, de maneira que corresponde integralmente à vontade e autonomia de ambas as partes e que ali inexiste qualquer dúvida em relação à interpretação, à compreensão, ao alcance e os efeitos do contrato, tendo em vista que houve a oportunidade prévia de análise, declarando às partes ali que aquilo corresponde inteiramente à livre, espontânea manifestação de vontade, né, de ambas as partes. Ou seja, você faz um contexto, síntese, né, não vamos fazer um tratado, uma síntese do que houve, né, conforme reunião realizada no dia tal, consulta jurídica enviada por escrito, por e-mail,
ao contratante, à contratante, na data tal, após nova reunião, onde foi tratado isso, isso e isso, as cláusulas contratuais foram objeto de negociação prévia e com oportunidade de leitura, de alterações, de modificações por ambas as partes. Então, você termina a cláusula primeira dizendo que as partes declaram que passam as cláusulas seguintes a representar a inteireza da vontade, né, a manifestação autônoma da vontade de cada uma das partes ali, contratantes, tanto faz, né? E isso é importante por quê? Porque, de certa forma, você inibe um comportamento, depois de assinado o contrato, de não pagar honorários. Um comportamento de, depois de assinado o contrato e a parte se esqueça e queira questionar coisas que não são cabíveis, coisas que estão fora do contrato. Então, é importante que esse contrato ele seja lido, ele seja passado para o cliente, ele seja dado a oportunidade a esse cliente de ler, de tirar dúvida, de fazer colocações antes da assinatura. E aí a cláusula primeira representa justamente esse histórico, essas considerações preliminares, fazendo o histórico sinteticamente de tudo que vocês debateram até chegar àquele contrato, e que ele representa sim a boa-fé contratual, a transparência, a confiança e a liberdade da autonomia de ambas as partes. E isso evita, inclusive, questionamentos indevidos por ambas as partes no momento de duração desse contrato, tá bom? Então, essa é a dica jurídica. Aqui no escritório ela tem funcionado, apesar de 99% dos casos de contratos que a gente viu até hoje não ter a cláusula primeira com essas considerações preliminares e ser o objeto contratual, a gente percebeu aqui no escritório que teve uma profunda modificação de comportamento dos clientes a partir dessa cláusula, aonde tudo flui melhor. Fica todo mundo amarradinho ali ao que tratou, ao que negociou, e evita as colocações indevidas durante a prestação de serviço, inclusive dando uma medida, dando uma inibida através dessa medida indiretamente, tendente a evitar a inadimplência. Então, é uma forma de você buscar amarrar as partes e evitar a inadimplência de forma indireta, mas evita sim, e eu digo isso por experiência própria aqui no escritório. A gente tem adotado esta forma de cláusula primeira e isso tem nos ajudado a construir uma relação de cooperação, mudando a cultura do comportamento de discutir algo que já foi contratado e lembrando sempre as partes, olha, o que nós assinamos foi fruto e objeto de muitas reuniões, de muitos e-mails, de muitas conversas e devemos manter o aqui acordado. Isso aí evita, inclusive, o cliente estar à vontade para ficar inadimplente com você. Fica todo mundo mais amarrado. Então, juridicamente, torna o seu contrato mais seguro, juridicamente, estreita a relação de confiança e juridicamente você fica mais confortável para que as cláusulas ali elas sejam respeitadas por ambas as partes, tá bom? Essa é a dica de hoje. Um bom final de semana. Eu sou Carolina Vidal. Hoje é dia 15 de outubro, dia do professor. Parabéns a todos os professores, que vocês são realmente heróis sem capa e que o mundo é melhor por causa de vocês, tá bom? Bom final de semana. Beijo, tchau!